Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. O que você tem feito para alcançar a vida eterna? Quais têm sido as suas obras ou a sua postura para se alcançar a eternidade? Até hoje, por exemplo, desde o seu nascimento até hoje, o que você tem feito para buscar ser santo? O porquê dessa pergunta inicial? Para que nós possamos entender o dia de hoje, eu vou fazer uma pequena explanação doutrinária, para que nós possamos entender o porquê de rezar pelos mortos. Após a nossa morte, nós temos a alma humana, tem 3 destinos. Se eu morrer aqui agora, acontecerá o juízo particular. O que é o juízo particular? A minha consciência vai me mostrar tudo o que eu fiz de errado e de certo nesta vida. E não é Deus que nos condena. As nossas ações aqui na terra é que vão nos garantir tanto a salvação quanto a condenação da alma. Então, no meu juízo particular, nós já sabemos, eu já sei o meu destino. Existe o céu, o inferno e o estado de purgatório. Vamos começar pelo céu. O céu é a visão de Deus, a eternidade, para a qual todos nós somos destinados. Uma vez, na aula de Cristologia, com o Padre André, nós perguntamos assim para ele: Padre, o que nós vamos fazer no céu? Qual é a alegria, que fala-se de ver a Deus? O que nós vamos fazer no céu? Qual vai ser a nossa atitude no céu? E ele diz assim para a gente: no céu, a nossa alegria plena vai ser contemplar as relações do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito e do Espírito com o Pai. Esta relação trinitária que será a nossa felicidade na vida eterna. Ou seja, ver Deus, o imortal, o eterno, o onipotente. Esta será então a felicidade dos justos que eles cantaram no começo. Ver a Deus eternamente. Vai ter tempo? Não, porque após a morte acaba tempo e espaço. Será um eterno presente, como nem a igreja sabe explicar. Só diz que veremos a Deus face a face, e isso vai nos bastar. E nós não vamos deixar de querer ver a Deus. Eu sempre, quando a gente faz a homilia não, as exéquias no velório, eu sempre falo assim: se nós pudéssemos perguntar para o falecido se ele quisesse voltar, coisa que nós não podemos fazer, ele falaria assim: nunca. Porque quem vê a Deus não quer deixar de ver. Esse é o céu, na qual todos nós estamos destinados a ir.
Mas também tem um outro estado de espírito que nós chamamos de inferno. O inferno, ele surgiu quando? Quando no começo da criação dos anjos, Lúcifer, ele se revolta contra Deus. E fala assim para ele: non serviam, não servirei. Nesse momento então, ele é precipitado e se afasta de Deus. E cria-se o estado de inferno. O inferno é o afastamento eterno da alma para com Deus. Não é um lugar, é um estado de espírito em que as almas condenadas vão sofrer duas penas: a pena de sentido e a pena de danos. O que é a primeira pena que uma alma condenada vai sofrer no estado de inferno? É a de sentidos. Esta alma que foi destinada a ver a Deus, nunca mais verá a Deus. Essa será a primeira dor crucial que a alma condenada vai sentir. E a segunda pena que a alma que está no inferno vai padecer, vai ser a pena de danos. O que é a pena de danos? Todo pecado que a gente comete, nós causamos um dano, uma consequência. Esse dano, quando você confessa, você se arrepende, você tem a absolvição, e esse dano então você vai pagar no purgatório. As almas que se precipitaram no inferno não quiseram se arrepender do pecado e nem do dano que ela causa. Então, essa é a dor da alma que está no estado de inferno. Aí perguntaram assim: padre, mas e aí? Como é que vai ser quando Cristo voltar, que os corpos irão ressuscitar? Aí vai acontecer uma coisa ainda pior. As almas que estão no inferno, hoje estão sofrendo então a alma. Na ressurreição dos corpos, quando nosso Senhor voltar pela segunda vez, esse corpo desta alma que foi condenada vai se juntar à alma. Aí a dor vai ser aumentada bilhões de vezes, porque vai sofrer o corpo e a alma. Igual no céu. Hoje eles estão numa alegria fantástica. Vão sentir uma maior alegria ainda quando esse corpo ressuscitar para a vida eterna. Então, estes são os estados de céu e o estado de inferno. Quando a alma morre na amizade com Deus, ou seja, em estado de graça, ainda ficaram algumas consequências dos danos que nós causamos pelo pecado. É esse dano da consequência do nosso pecado que as almas estão no purgatório para serem purificadas. Por isso que a igreja reza pelas almas padecentes, as almas benditas, porque elas já estão salvas. Elas não correm mais o risco de irem para o inferno, porque foram salvas. Só que ainda elas não estão totalmente purificadas para ver a Deus. O que vai dizer na Bíblia? Que para ver a Deus temos que estar puros. Então existe esse espaço intermediário para o céu, na qual a maioria de nós vai passar. Só quem não passa pelo purgatório são os mártires, que derramaram sangue pela igreja, por exemplo, né? Você vai defender o Santíssimo, ou você vai defender o Papa, ou você vai defender o templo aqui da igreja, e alguém entra atirando e você defende. Você morre porque defendeu a igreja e Cristo. Aí você vai direto para o céu. Nós chamamos de batismo de sangue. Direto. Quem defende a hóstia, quem defende as coisas do Altíssimo, quem dá a vida por causa de Deus, de Cristo, como os mártires fizeram, esses vão direto para o céu. Então, na hora do juízo particular, nada vai ter na consciência para acusá-los, porque foram batizados de sangue. E o que é o batismo? Ele lava de todo o pecado. E a segunda forma, por exemplo, de nós irmos para o céu, é chamado indulgência plenária. Eu confesso, comungo, faço as orações pelo Papa, e se por um acaso vier a morte,
me pegar logo após a missa, por exemplo, eu vou direto para o céu, porque a indulgência plenária, ela vai apagar o dano que eu causei pelo meu pecado. Estas almas que estão no purgatório precisam de nós para verem a Deus. Por isso que a igreja sempre rezou pelas benditas almas do purgatório. Padre, essas almas que estão no estado de purgatório, elas podem fazer alguma coisa por si mesmas? Não. Vai dizer o catecismo que elas estão num estado de inércia. Elas não podem fazer nada por elas mesmas. Elas precisam de nós para sair do purgatório. Como? A primeira forma, mais eficaz, mais forte, é o que você vai fazer aqui hoje. Oferecer o sacrifício da missa pelas almas do purgatório. Eu lembro que desde antes de eu ser seminarista, enfim, né, padre, eu sempre oferecia, toda a missa que eu ia, no coração, eu oferecia pelas almas do purgatório. Porque o sufrágio da missa é aplicado, os méritos da paixão de Cristo são aplicados às almas na missa. Tinha um santo que dizia até que, não sei se é verdade, o santo dizia que durante a missa que você oferece por uma alma, ela não sente a dor. Não posso afirmar se é certeza ou se não é. Um santo uma vez disse isso, de tão poderosa que é a Santa Missa. Padre, me dê uma outra forma de tirar uma alma do purgatório. O sacrifício que você fizer, um calor que você passa, uma dor de cabeça que você tenha, uma humilhação que você passou, um ficar no trânsito, né, que não anda. Senhor, eu ofereço pelas almas do purgatório. Às vezes tem que aguentar o marido, a esposa, enfim, todo sacrifício vale a pena pelas benditas almas do purgatório. Então, toda missa que vocês participarem, ofereçam no coração mesmo, pelas benditas almas do purgatório. E outra coisa, viu? Vocês sabem que na igreja existe a comunhão dos santos. Todos os filhos de Deus, né? Mortos, vivos, enfim. Quando você tirar uma alma, ou você tirar as almas do purgatório, quando você e o padre for para o purgatório, esta alma vai pedir imediatamente a Deus a sua retirada. Elas nunca esquecem o que nós estamos fazendo por elas, viu? É a comunhão dos santos. Nunca esquecem. Então, sacrifiquem-se. Ofereçam sacrifício às almas. Ofereçam as santas missas. Ofereçam as humilhações do dia, as tristezas, em reparação dos danos das almas do purgatório. Santo Ambrósio dizia que de flores os mortos não precisam. O que os mortos precisam é de oração.